Em maior ou menor grau, filmes infantis e ou animações, e a gente precisa reconhecer que boa parte das animações produzidas, distribuídas e exibidas ao redor do mundo são direcionadas ao público infantil, costumam trazer no final uma lição de moral. Elas costumam funcionar, no final das contas, como fábulas morais, e aí você que vai decidir se a fábula moral, se a lição, a mensagem que o filme está tentando passar é positiva ou não. Muita gente sempre considerou positivas e muito inspiradoras as mensagens dos filmes clássicos da Disney, que traumatizou gerações e mais gerações. E hoje eu vou falar de um filme que está sendo lançado na Netflix, que é A Elefanta do Mágico, que traz uma mensagem que tem a ver com boa parte desses filmes mais clássicos, que é aquela coisa de tudo é possível, se você sonhar o suficiente, se você tiver fé, se você se esforçar. Sabe aquela coisa de tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? E como eu falei, cabe ao espectador que vai assistir ao filme com seus filhos, por exemplo, decidir se o filme traz uma mensagem interessante ou se traz um completo desgraçamento de cabeça que ele só vai ver lá na frente. Cada um interpreta do seu jeito. Mas como crítico, meu papel obviamente não é fazer uma análise moral do filme, mas analisá-lo como narrativa cinematográfica, como arte, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. O órfão Peter, Noah Jupe, é criado por um ex-soldado que insiste em prepará-lo para seguir o mesmo caminho. Um dia, ele decide usar o dinheiro da comida para se consultar com uma vidente, que lhe diz que sua irmã, que ele acreditava estar morta desde o parto, ainda vive, e que tudo o que ele precisa fazer para encontrá-la é seguir o elefante. Seja lá o que isso signifique. A premissa básica do filme vai beber de uma fonte que já foi muito explorada na literatura, no cinema, que é aquela coisa de um personagem que vai ter uma relação com um animal, ou com um monstro, ou às vezes com um ser inanimado, com um robô, e que vai desenvolver uma conexão com aquele ser. Eu tô falando de filmes como Frankenstein, como King Kong, como O Gigante de Ferro. Se você pensar, inclusive, recentemente, o filme mais recente que ganhou bastante notoriedade e que lida com esse tipo de história é o A Forma da Água, do Guillermo del Toro, de alguns anos atrás. E esse tipo de filme já dá uma fórmula bastante pronta para o roteiro e que é quase infalível, porque você tem um personagem bastante vulnerável, é sozinho e tem sonhos e é sensível o suficiente para se conectar com uma criatura que todos desprezam, e nessa união do menino com a elefanta, é claro que é impossível você não achar fofo, é impossível você terminar a história achando propriamente ruim ou detestando aquilo que você assistiu. Por falar no roteiro, ele é cheio de sonhos, de personagens que falam sobre fazer ou não a vontade de Deus, coincidências, conveniências que são justificadas por algum tipo de obra do destino, reviravolta do além. É um filme que tem essa coisa do misticismo e até da religiosidade como uma válvula propulsora da narrativa. E aí o que o filme faz é se isentar de uma crítica comum a filmes que investem muito em reviravoltas inverossímeis, em coincidências e em desenrolares de tramas que não funcionam necessariamente numa lógica de causa e efeito, de causalidade verossímil, porque ele não tá colocando ali um deus ex machina, que é aquela vontade do roteirista de fora do filme, que tá manipulando as coisas de forma bastante óbvia para que tudo termine no lugar que ele planejou, mas na verdade ele tem intencionalmente ali dentro da história os deuses in máquina, que são, sei lá, você pode pensar que é Deus, o destino, os sonhos e etc. Tudo isso que é transcendental, que é supernatural, resultando em uma história cuja lógica não para em pé. Outro problema que eu vejo no roteiro é que boa parte dos conflitos que o protagonista tem que resolver e que estruturam boa parte da história, excetuando o início e o fim, partem de um mero capricho do rei. Vocês vão ver lá na história que aqueles 3 grandes desafios que o menino precisa fazer para conseguir ficar com a elefanta não fazem o menor sentido, porque parecem ter saído da cartola, terem sido inventados apenas por uma idiosincrasia. Então, de repente, ele tem uma ideia de falar, então eu vou colocar, vamos lá, 3 coisas impossíveis para você fazer, e se você conseguir, você fica com a elefanta. Não parte de um lugar que a gente entende, não parte de um lugar que faz sentido, de uma motivação que a gente consegue compreender e que a gente consegue respeitar. Por outro lado, eu preciso falar sobre aspectos que me agradaram muito no filme, que me interessaram bastante, e que eu sei que muita gente não vai prestar tanta atenção, mas eu adorei essa parte do filme, que é a construção daquele
daquele universo, daquele tempo e espaço, porque ao contrário de boa parte dos filmes que seguem essa tradição das grandes fábulas infantis e dos grandes contos de fadas, que normalmente situam a narrativa num tempo e espaço muito específico, que na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala das clássicas, vem da época em que esses contos foram escritos, aqui é impossível você situar a história num tempo e espaço definido. A história, por exemplo, se passa numa cidadezinha que tem cara de uma cidade do interior da Europa ali renascentista, ou então, no máximo no século XIX, parece uma cidade do interior de países como a Itália, por exemplo. Toda a arquitetura, você vê assim a estrutura das cidades, porém, quando você começa a olhar os personagens, inclusive aqueles que estão ao redor, você vê que eles se vestem, por exemplo, com roupas que são originárias de regiões diferentes do mundo e também de momentos diferentes da história. Alguns se vestem, inclusive, com roupas bastante contemporâneas, tem cortes de cabelo muito característicos dos dias de hoje e tem vários momentos em que você vê influências de regiões diferentes do mundo, de culturas diferentes e de tempos diferentes também convivendo, como, por exemplo, tem uma cena ali em que tem um duelo que se passa num palácio, à frente do palácio tem um jardim muito parecido com os jardins de Versalhes, só que no pátio você olha em volta e vê aquelas pilastras, aqueles arcos e o tipo de arte vista naquelas estruturas, e elas lembram muito artes indianas. Tem um casal aqui que é bastante importante no filme também, que é um casal interracial. Então imagina, se o filme se passasse na Europa do século XIX, isso seria impossível. Inclusive, a guerra que é muito importante para a história parece uma guerra ali do final do século XIX ou começo do século XX. Poderia ser a Primeira Guerra Mundial, principalmente porque tem um momento no filme que eles falam que ela foi a guerra internacional e as consequências que ela causa de colocar a Europa num lugar sombrio, e tem até aquela metáfora representada pelo céu coberto por aquelas bolhas, por exemplo. Por mais que a cidade não apresente destroços, nos lembram a Primeira Guerra Mundial mesmo. E essa tentativa proposital do filme de criar esse ambiente anacrônico, esse ambiente que combina culturas, que combina momentos históricos, é muito interessante porque situa a história numa espécie de não lugar, numa espécie de não tempo ou de não passado, que eu acho interessante. Esse casal que eu falei, que é interracial, que é um homem negro e uma mulher branca, por exemplo, você olha a casa deles e você já vê que tem o globo do planeta Terra, ou seja, eles valorizam mais a ciência. Tem quadros, inclusive, que parecem quadros mais abstratos, que, de novo, né, mostram que eles são interessados nas ciências, interessados em arte, mas também coloca esse anacronismo de uma maneira muito mais evidente. Mas é lógico que se a proposta do filme é criar esse não lugar baseado em vários passados e povoá-los de questões, de pessoas e de convivências contemporâneas, vai ficar faltando casais LGBT, por exemplo. Por que que não tem? Vai ficar faltando outros tipos de configuração familiar que não sejam as mais tradicionais, e aí você se pergunta, por que não? O que seria, eu sei disso, exigir demais de um filme que tem um pé e quase o segundo pé também na religiosidade. A animação é esteticamente bonita, competente, bem animada, bem fluida, apesar de não ser nada revolucionário, por isso eu não vou me prolongar muito por aqui. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Deem um like nesse vídeo e, claro, como sempre, desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone, que tem o meu rosto, para vocês passarem o mouse em cima e poderem se inscrever no canal e já clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E do outro lado, eu vou selecionar um vídeo que eu acho que tem a ver com esse aqui e que eu acho que vocês vão gostar e vocês podem assistir depois, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!